Shalom, este é o Mos Gospel TV. O Mos Gospel TV traz para si novidades de um podcast que responde pelo nome A Voz da Verdade que Liberta. Como eu disse, Voz da Verdade que Liberta. Então, a intenção desse podcast é de trazer a luz do Evangelho de Cristo, é de trazer a luz daquilo que está escondido na palavra, é para trazer a luz para que os outros possam compreender. Então, não se esqueça, se inscreve, deixa seu comentário e deixa seu like. Para que esse evento decoresse, nós contamos com o apoio da Velozes Eventos e também da AD Belém. Hoje eu trago aqui um convidado muito especial. Desde já eu vou saudar a ele, a paz do Senhor. A paz do Senhor, obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Por favor, apresente-se. Aqui é o pastor Paulo Diana Moisés Chachata, missionário, obreiro, servo de Deus. Estou aqui para juntos possamos compartilhar da palavra e transmitir um bocadinho da luz desta mesma verdade que porventura irá nos libertar. Como o nosso convidado acaba de se apresentar, ele é o nosso pastor Paulo. Eu também sou Manuel Dauce, para quem não me conhece, né? Se quiser mais saber daquilo que eu sou, não se esquece, se inscreva e deixe o seu comentário, o seu like. Não deixe de nos apoiar ali para que possamos trazer a luz daquilo que é a palavra de Deus. Lembrar e trazer mais agradecimentos pela Velozes Evento e também pelo AD Belém. Desde já, pastor Paulo, conte-nos um pouco a sua história, nem como servo de Deus, nem deixa ficar um pouco aquilo para os outros amados saberem. Obrigado. O pastor Paulo foi chamado de cedo, como refere a Bíblia Sagrada, o chamado de Timóteo. O pastor Paulo também teve quase um chamado idêntico a de Timóteo. E fomos chamados para obra novos, mas com uma certa maturidade, que a obra de Deus requer a maturidade, a experiência, que é para poder conduzir o povo de Deus à terra prometida. Então, o pastor Paulo é de Beira e abracei este mesmo evangelho e a minha igreja teve essa convicção da parte de Deus de nos enviar para cá em Maputo para poder fazer a obra e também de poder ministrar a respeito desta mesma verdade que liberta o mundo, a sociedade e o povo no sentido geral. Pastor Paulo, conta-nos um pouco o desafio de ser servo de Deus e ter que servir a nação. Conta-nos um pouco o desafio, como é que é isso aí. Mas antes do pastor Paulo dizer quais são os desafios, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário ali. Pastor Paulo, conte-nos um pouco. Bem, para além do pastoreado, para além do ministério que Deus nos chamou, também exercemos alguma outra função, no sentido particular. Eu sou funcionário e este é um dos grandes desafios, por conta dessas duas tarefas num só homem. Embora sendo um bocadinho caricato, mas é possível trabalhar, porque a Bíblia vai nos trazendo alguma luz, e do suor do seu rosto viverá. Então, por este mesmo motivo, fui chamado para poder servir a Deus, mas também tenho outro chamado para poder servir a nação. Então, são dois grandes chamados que em algum momento com zelo temos que tentar atender e respeitar estes dois chamados, que tudo é para servir. E não só para servir a comunidade, também para servir a Deus com estas mesmas atividades, chamado na qual Deus coloca em torno da nossa vida. Você que nos assiste aí, Deus também te chamou para servir. Não se esquece, seu like, seu comentário, isso ajuda a nossa página a crescer. Trazer em memória que a Velozes Evento e a AD Belém são as pessoas que até então nos apoiaram para que isso se tornasse verdadeiro. Não deixe de nos apoiar. Você que quer nos ajudar, ali vai passar os números, vamos apoiando tudo para que esse programa possa crescer. Pastor Paulo, onde é que está a igreja cá em Maputo? Bem, a nossa igreja sede cá em Maputo está em Mulotana, Matola, Mulotana, na entrada de Machantrene, Avenida da Indústria,
está exatamente na paragem chamada Colômbias Bar, no Talhão 311, quarteirão 7. Muito obrigado. E algum contato, número para que as pessoas possam ligar, querer conhecer? Bem, para mais informações, temos vários meios de comunicação. Temos o nosso Facebook, que pode talvez nos seguir lá, e é onde temos tido a exposição dos nossos eventos de culto. Tem a página lá no Facebook de AD Belém, Maputo. Também a minha página, Paulo de Ana Moisés Chachata, onde uso mesmo essa página, não para assuntos pessoais, mas para assuntos do ministério. Então, temos também o contato, que poderia nos contactar pelo 87 19 85 612. Então, com esse contato é fácil nos localizar para podermos melhor direcionar o irmão, a irmã ou a comunidade em geral para poder aderir aos nossos cultos, nossos eventos que diz respeito à obra de Deus. Ali ficou a informação. Você que quer mais informação, então ali contato disponibilizado. E não se esqueça, meu querido, não se esqueça, minha irmã, aquele like, aquele comentário, nos apoia ali para que possamos trazer aqui à luz a palavra de Deus. Pastor, fale-nos um pouco como é o evangelho atual. Porventura existe uma diferença do antigo evangelho e o evangelho atual? Talvez o pastor pode estar a se perguntar como o antigo evangelho e o evangelho atual. Me parece que a tendência do evangelho é de trazer mais atenção. E o pastor pode nos explicar um pouco? Bem, atendendo e considerando a respeito do evangelho, eu entendo que não há um evangelho atual, um evangelho ultrapassado. Entendo do evangelho, mas há duas formalidades de se fazer face a esse evangelho. Nós somos protestantes, né, da igreja, somos da igreja primitiva, mas por conta desse aspecto foram surgindo várias adversidades na qual apoquentava a igreja, apoquentava a cada seita, no sentido problemas internos, na verdade, que acabava culminando em poder trazer alguns itens que acabava por fragilizar algumas igrejas, em algum momento por conta de intenções pessoais, isso que vem criando essa percepção do evangelho atual, o evangelho talvez passado. Mas, nesta mesma senda, isso surge por conta principalmente de comodidade. A maioria dos pastores, a maioria dos líderes já não havia mais, ou por outra, não tem mais intimidades com Deus, não tinham mais tempo de sessão com Deus, não havia esta comunhão com Deus, e porventura ensinavam o que não viviam. Então, isso foi fazendo com que o seu povo vivesse a palavra na qual ele pregava e experimentasse a grandeza e o poder de Deus e ia colidir com a liderança na qual estava a reger certo povo. Isso que acaba criando algum desconforto, algum descontentamento e alguma parte de destruição das igrejas. Eu entendo nesse mesmo âmbito. Com mais detalhes, vamos aprofundar para poder perceber melhor esta mesma cena. Então, resumindo, o evangelho ainda é boas novas. Certo. Meu querido, não deixe ali de comentar, não deixe de dar seu like, nos apoie para que assim possamos crescer e crescer. Então, eu quero mais aqui, aproveitando que estamos com o nosso pastor Paulo. Pastor Paulo, se assim o evangelho é boas novas, evangelho é boas notícias, como é que acontece no meio de algo, eu sabendo que o evangelho é boa notícia, eu como servo de Deus, trazer uma mensagem ou uma informação que diz que Deus está a mostrar, mas essa informação não é de novidade, não é de boas novas. Em contratempo, essa informação cria dissensão familiares. Eu quero entender se eu, como servo de Deus, chegar a expressar essas palavras, ainda continua sendo esse evangelho que nós conhecemos na palavra.
Bem, o Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho não é confusão, não é comida, mas é paz. A palavra não veio para poder criar distinção entre famílias, pelo contrário, veio para poder unificar famílias, unificar lar, unificar a sociedade. Não existe um espírito de Deus que está contra a má formação por outra, a destruição da própria igreja. Então, tudo que tem tendência de destruir, isso não vem no processo do Evangelho. Por quê? Se formos a ver a intenção do Satanás, iremos perceber um bocadinho para que o Evangelho veio. Satanás não veio para além de matar, roubar e destruir. E tudo que cria essas brechas para poder criar uma autodestruição em prol da família, em prol da sociedade, em prol de qualquer outra circunstância, isso não podemos chamar do Evangelho genuíno. Por quê? Porque o mesmo Evangelho que cria paz, que cria tranquilidade, que unifica as famílias, não pode ser o mesmo Evangelho que irá ferir, que irá causar contendas, irá criar dissensão em torno de percepção da palavra de Deus. Muito obrigado, pastor. Meu querido, não esqueça ali aquele comentário, aquele like, continue acompanhando, porque a Mos Gospel TV tem essa novidade para si. Todos os dias estaremos aqui e nesse canal, nesse podcast em que nós criamos, que é Voz da Verdade que Liberta, e para que a sua mente seja libertada da opressão do inimigo. Pastor, diga-me um pouco, segundo o Evangelho de João, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós vivemos em um contexto onde as pessoas são libertadas todos os dias. Por que isso acontece se o Evangelho já traz a luz para nós? Se conhecermos a verdade, a própria verdade vai nos libertar. Bem, eu vou responder em um contexto simples. Talvez não conhecem a verdade. Por conta disso, há esta libertação cotidiana, porque ainda não chegaram na estatura do conhecimento da própria verdade. Porque se conhecermos a verdade, ela é bem clara a palavra. Se conhecermos a verdade, com certeza ela nos libertará. Então, não há muito que trazer alguns argumentos, porque a palavra em si já é clara e eficaz em torno da nossa vida. Muito obrigado, pastor. Últimas considerações, já vamos aqui terminar com o nosso programa. Deixe ficar novamente os seus contatos, deixe ficar novamente uma palavra de agradecimento ou palavra final para os nossos estimados telespectadores. Bem, meu caro querido companheiro, telespectador, amigos, irmãos, a Bíblia é clara. O Senhor, Ele vai falando no livro de Mateus 11, dizendo que, olha, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Carregai sobre mim os meus fardos, que é um fardo suave e leve. E o Senhor nos convida mais a adquirirmos o jugo, que é um jugo muito suave em torno da sua presença. Então, não perca tempo em enganação, em contestação, e muita outra euforia que vem para poder criar dissensão, roubo e outras circunstâncias. Procure Deus, procure conhecer a Deus, e Deus irá fazer com que a tua vida seja uma vida próspera, agradável, diante da sua presença. Por isso, não deixe de nos acompanhar. Estamos aqui hoje para poder te fazer um convite a conhecer esta palavra, a conhecer a Deus. E não só, se querer nos localizar, estamos em Mulotana, entrada de Machantuene, estamos na Parás Colômbias Bar, após do quartel. Não perca tempo, contacte-nos pelo 8719-85-612 ou no Facebook, a nossa página está lá, AD Belém, Maputo. Irá nos encontrar todos os nossos serviços e qualquer ajuda possível estaremos disponíveis para poder o atender. Deus abençoe e fique com Deus. Muito obrigado, pastor. Obrigado por nos abençoar com a sua presença, com a sua história, acima de tudo, com a palavra de Deus. Que Deus possa lhe abençoar. Meu caro querido, estamos já no final do nosso programa. Só de lembrar que a Mos Gospel TV traz para ti este conteúdo todos os dias, lá naquele podcast que responde pelo nome A Voz da Verdade que Liberta. Não se esqueça, a Velozes em Vento e a de Belém é que se tornaram isso possível.
Você pode tornar isso mais possível ainda com seu like e com seu comentário. Nos apoie também, ficarão números ali para contato. Esteja sempre aqui, convide mais alguém para junto ouvir a palavra de Deus. Lembre-se aquilo que Jesus falou: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Deus abençoe, um forte abraço, até amanhã. Deus abençoe. Obrigado.